Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia deste sábado e hoje celebramos São Domingos Gusmão, o fundador, um grande pregador, o fundador da Ordem Dominicana, o seu Padre Pinheiro, que esteve aqui antes de mim e que saudosa saudade, já lá vão 10 anos, era dominicano, era da Ordem de São Domingos, era da Ordem de São Domingos de Gusmão. Saudamos também todos aqueles que nos seguem em casa via internet. Celebramos a Eucaristia de São Domingos. Fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma paróquia criada e mantida pela amizade, pela colaboração, pelo entusiasmo, desde a construção até aos dias de hoje, pelos imigrantes católicos de língua portuguesa, portanto, e continuamos a celebrar e exprimir a nossa fé em português. Saudamos a todos, de um modo particular, os doentes e todos aqueles que de alguma forma precisamos do conforto de Deus neste dia. Ainda hoje, em Portugal, no Gerês, na terra de algumas pessoas, de imigrantes aqui entre nós, um avião de combate aos incêndios, pelo menos um senhor faleceu, o outro está bastante mal, e todos os anos se repete isto, e nós gritamos, nós não sabemos, uma agonia, uma angústia tremenda, mas confiamos ao Senhor nas nossas preces, estas famílias, as famílias sobretudo aqueles que mais sofrem. Toda a gente fala em negócios, toda a gente fala da indústria do fogo, são 40 anos a falar disto, continua a morrer bombeiros, continuam a morrer pessoas, e nós temos que gritar a Deus que nos acuda, que nos livre. E hoje, no dia de São Domingos, também gritamos. Vamos lembrar nesta Eucaristia Abuim Tavares, Alexandre Ferreira, Carlos Valente e Arlindo Matos. E tomemos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos, venha, Senhor, em auxílio da vossa Igreja, São Domingos, ilustre pregador da verdade, para que sejamos sempre iluminados pela sua doutrina e protegidos pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia do Habacuque. Não sois vós, Senhor, desde os tempos antigos, o meu Deus, o meu Santo, o Imortal.
Estabelecestes os caldeus, Senhor, para exercerem a justiça, e os consolidantes como um rochedo para castigarem. Os vossos olhos são demasiado puros para ver o mal, e não podeis contemplar a opressão. Porque olhais então para os malvados, porque ficais em silêncio quando o ímpio devorar o justo. Tratareis os homens como os peixes do mar, ou como os répteis que não têm dono. O inimigo pesca a todos no anzol, apanha-os com a rede, recolhe-os com a tarrafa, e assim fica alegre e satisfeito. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua tarrafa, pois fez com elas uma pesca abundante e a lançou alimento com fartura. Continuarás ele a utilizar a sua rede, matando os povos impiedosamente. Ficarei no meu posto de sentinela, considerar-me-ei de pé sob a muralha, e estarei alerta para ver o que o Senhor me dirá, como irá responder à minha queixa. Então o Senhor respondeu-me: põe por escrito esta visão, e grava em tábuas com toda a clareza, de modo que possam ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida altura, ela há de cumprir-se com certeza e não falhará. Se parece demorar, deve-se esperá-la, porque ela há de vir e não tardará. Vede como se cumpre aquele que não tem alma reta, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximou-se Jesus um homem que se ajoelhou diante dele e lhe disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epiléptico e sofre muito. Cai frequentemente no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-mo aqui. Jesus ameaçou o demónio e saiu do menino. E este ficou curado a partir daquele momento. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te aqui para acolá, e ele há de mudar-se, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje a festa de São Domingos de Gusmão. E na leitura do Evangelho que acabámos de ouvir, temos andado nos últimos tempos a meditar, a rezar sobre o Evangelho de São Mateus. São Domingos trazia sempre consigo o Evangelho de São Mateus e as cartas de São Paulo. Era o seu guia, era a sua fonte de orientação na vida. E ele deu muitas vezes testemunho disto. Hoje, no Evangelho de São Mateus, que é tirado do capítulo 17, versículo 14 a 20, estamos diante de um texto que nos revela o quanto é importante ter fé. Em São Mateus encontramos muitas passagens em que Jesus insiste, fala da necessidade de ter fé para operar curas e milagres. E hoje no Evangelho, São Mateus repete o mesmo: se tivesses fé, se vós tivesses fé. E Jesus foi dizendo isto muitas vezes: se vós tivesses fé. No dia em que lembramos São Domingos de Gusmão, que ao lado de São Francisco de Assis marcou um século, o século XIII, com a sua santidade vivida na pobreza, são daquelas ordens mendicantes que andavam de casa em casa a pedir esmola, e ao pedir esmola levavam a palavra de Deus. Tanto os frades franciscanos de São Francisco como os de São Domingos, eram ordens mendicantes, eram ordens que andavam de porta em porta a pedir para os pobres. E através do bater à porta, aquilo que hoje alguns fazem por outros motivos, outras religiões, estas ordens faziam-no. E São Domingos fala de uma confiança total em Deus, uma confiança total, um abandono total em Deus. Nós muitas vezes na vida não percebemos muitos acontecimentos que nos acontecem, fazemos cálculos, planeamos, pensamos, projetamos
E depois, de um momento para o outro, parece que tudo se desmorona. E a fé, aquilo que Jesus nos pede, é fé. Os apóstolos teriam ou não teriam fé? Esta pergunta sobressalta do Evangelho de hoje. Os apóstolos teriam ou não teriam fé? Porque Jesus repreendeu-os. Nós dizemos, a maioria, claro que tinham. Eles acreditavam em Jesus, acreditavam que Ele era o Filho de Deus, acreditavam que Jesus curava, acreditavam que Ele expulsava os demónios. Eles acreditavam que o poder de Deus estava em Jesus. Portanto, pode-se dizer que tinham fé. Mas Jesus repreendeu-os. A fé é um dom de Deus. É um posicionamento espiritual através do qual o nosso espírito e alma se alinham em harmonia, em adoração, em honra, temor e respeito e amor para com Deus. Nós, ao longo da vida, encontramos, mais no nosso tempo, ouvimos algumas pessoas que foram batizadas. Eu sou católico. E se perguntarmos porquê, respondem-nos: a minha família, o meu pai e a minha mãe eram católicos, logo eu sou católico. E depois vamos a analisar e não se vê absolutamente nada. Não há católicos por causa do pai e da mãe, do avô e da avó, por causa da família. Claro que a fé é um dom de Deus, mas tu tens que a acolher no teu coração. E não é pelo facto da tua família ser católica, ser cristã, que tu és católico. Não é por isso. E não tenhamos ilusões. A crítica aos apóstolos que Jesus fez, eles ainda não tinham percebido a profundidade, o radicalismo que é preciso ter para seguir Jesus Cristo. Não é ser cristão até meio-dia, de meio-dia para a noite. Eu uma vez, antes de ir para a imigração, tinha um chefe de escotismo e fui com ele ao Presidente da Câmara. Queríamos fazer uma quinta pedagógica para os jovens, que eram num terreno que até era do seminário, e depois o Presidente criticou: vocês são muito católicos. E esse chefe do escotismo disse assim: não, nós só vamos à missa uma vez por mês. Portanto, estava bem com o Presidente e estava bem com a Igreja. E é isto que Jesus Cristo continua a dizer: meu amigo, decide. Eu desanimei logo naquele momento. A partir daquele momento, porque não é esse projeto. Ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Não, Sr. Presidente, esteja descansado. Isto na minha cara. E esteja descansado, porque nós só vamos à missa uma vez por mês. E era verdade. E não havia nada, não havia volta a dar. Nós às vezes alinhamos em catequeses, alinhamos em princípios. Claro que a situação em que nos encontramos tem a ver com muito. Não é preciso rezar, não é preciso ir à missa, não é preciso confessar. Eu confesso-me a Deus. Todos ouvimos isto. Mas não temos nada que ouvir isto. Temos que ouvir aquilo que Jesus Cristo diz no Evangelho. Se tivesses fé. A fé é o meio pelo qual nos relacionamos com Deus e dizemos a todos que estamos posicionados ao lado de Deus, negando e rejeitando todos os princípios do demónio. Ou estamos do lado de Deus, ou estamos do lado do demónio. Não há meias tintas. Então, outra história, nós já quando começamos a ir para velhos, temos muitas histórias, perdoai-me, mas uma vez estava eu ainda, não foi aqui em Kingston, foi em outro lugar, mas já na imigração, entra uma senhora que eu nunca tinha visto e estava lá com aqueles espíritos, com aquelas coisas, e depois eu não percebi bem aquilo, e ela falava no demónio. A determinada altura, mas como é que é?
você ou está do lado de Deus ou está do... Sr. Padre, tenho que estar bem com os dois, com Deus e com o demónio. Então está aquela porta ali, aquela porta, porque não é aqui. E nós às vezes dizemos heresias. Então tens que estar bem com os dois. Então, escolha, a vida é de escolhas. É isto que o Evangelho nos fala. A fé é o meio, e o único meio, a fim de que possamos escapar à ira vindoura. Pois Deus, o Criador, está prestes a falar ao mundo em grande ira, tomando contra todas as maldades praticadas pelos filhos dos homens ao longo de toda a história. Esta pandemia tem-me feito muitas confusões. E sobretudo relembrando o que eu fui ouvindo antes. Sobretudo, eu fui ouvindo nos anos 90 que a Igreja era contra a ciência, quando os Papas disseram, o João Paulo II, o Bento XVI, não é permitido fazer tudo ao homem, a ciência tem que ter um limite. A Igreja não é a favor da ciência. Depois fui ouvindo que havia população a mais. Um dos grupos que está agora que está muito em voga. E eu pergunto-me, em quem é que eu vou confiar? Se eu não confiar em Deus, se eu não acreditar em Deus, vou confiar em tudo aquilo que a minha vida me ajudou a ver e que por ali não. Por aí não. Eu recordo. Nós temos que ter memória fresca. Tudo aquilo que foi dito. Temos que ter memória. Muitos pecados têm sido ditos. Muitos. E contra Deus, contra a Igreja. E colaboramos todos com uma paz muito grande. Uma grande bonança. Colaboramos. A fé não é igual para todos. Não é verdade que o homem nasça já com fé. Não é verdade. Não é verdade que o homem nasça já com fé. A fé é concedida ao homem por Deus. E a família tem um papel muito grande nesta semente que Deus coloca no coração de Deus. A fé é dada por Deus, mas a família tem a obrigação de alimentar, de fazer regar, temperar, adubar a própria fé. Nós também vivemos uns tempos, agora, há uns tempos para cá, em que a família até das escolas é um bocadinho excluída. Há dias, quando foi a festa do fundador dos jesuítas, os jesuítas em Portugal foram expulsos, estavam no ensino, de um momento para o outro, ficou o país sem nada. Foi um dos maiores erros da nossa história, feitos pelo Marquês de Pombal. Um erro atroz, que ainda hoje o Brasil nos acusa que nós não deixámos universidades nas escolas do Brasil, e tem razão, e foi por causa do Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, se nós vamos às nossas cidades, quase todas tinham colégios dos jesuítas, que estão fechados. A porta principal era a da igreja, onde o povo entrava, convivia com os alunos, havia um intercâmbio, os alunos cantavam na missa, o povo... Olhai como é que são as portas das escolas agora. Lá em Portugal, graças a Deus aqui em Kings estão a fazer uma escola em cima, perto do cemitério, aberta para o mundo. Graças a Deus. Mas em Portugal a porta é estreitinha, nem os pais passam. E não penseis que é por acaso. Não penseis que é por acaso. Aquilo é pensado. E nós calamos-nos. A família é fundamental. Os professores são colaboradores dos pais. O ministro da Educação é colaborador da família.
Não é a família ficar fora da escola e o senhor ministro lá é que sabe, mais os seus secretários de Estado. Nós temos colaborado muito com os erros e às vezes escolhemos o lado do demónio. Eu não dou mais exemplos, me perdoem, eu não dou mais exemplos, mas não nos queixemos. Hoje nós celebramos São Domingos, que nasceu em Espanha, em Castela, no ano 1170, ali perto da fundação de Portugal. Já lá vai há muito tempo, mas deixou marcas na história, ajudou o nosso mundo, ajudou a preparar o nosso mundo. Era um homem de oração, um homem de penitência, de amor a Deus. São Domingos acolheu o chamamento ao sacerdócio, foi ordenado sacerdote, depois foi para Roma e foi mandado pelo Papa para trabalhar sobretudo no sul, onde hoje é a França, e na Germânia, na Alemanha, onde estavam a surgir umas heresias, umas correntes de erros, como nós temos o nosso tempo cheio de correntes, cheio de heresias, cheio de erros, mas ninguém quer ver. Ninguém as quer ver. E nós, católicos, continuamos a colaborar. E São Domingos foi um homem, nós celebramos os santos no dia que nascem para o céu, no dia que morrem. Faz hoje, portanto foi neste dia, no dia 8, penso, é o dia 8, dia 8, que às vezes nós já não sabemos quantas andamos. E partiu com 51 anos. Uma vida breve. E foi de uma entrega, uma generosidade a Deus tremenda. Não se preocupando com os erros que havia ao seu lado. E que eram muitos. E nós hoje na festa de São Domingos peçamos fé a Deus. Mas alimentemo-la, alimentemos a fé, deixemos as famílias. Nós católicos, nós cristãos, temos que gritar bem alto o que está a ser feito às famílias. O tirar o poder aos pais. E nós na imigração, agora a grande maioria da nossa comunidade já são os filhos e os netos que estão a criar os seus filhos, mas eu ainda conheci em algumas comunidades onde passei na Europa, onde se vivia este drama, onde às vezes certas autoridades e assistentes sociais queriam tirar os filhos por razões, até parecia que era por os pais terem fé. Até parecia que era por causa dos pais terem fé e serem católicos. Mas Deus nos perdoe desses juízos. E esperamos que não. Peçamos então a São Domingos que nos ajude na nossa fé e rogo a Deus que nos faça cada vez mais amigos de Deus. Que deixemos entrar Deus no nosso coração. Não deixemos entrar o demónio. Olhai que o demónio não vem ter connosco com uma foice ou com aquelas línguas. Não, entra de mansinho, com coisas que nos agradam, coisas muito boas, simpáticas, que nós gostamos de ouvir, é com essas coisinhas. E nós temos de estar atentos. Porque todos os santos falam disto. Falam da luta constante que é preciso ter. A luta interior, a luta de vida, a luta, o lutar continuamente contra o mal. Então, São
São Domingos Gusmão nos ajude e nos dê força e com a sua intercessão junto de Deus interceda por nós e que não nos deixe cair nem na tentação do desânimo, na tentação da solidão, na tentação, tantas tentações que nós temos que no mundo de hoje já não são tentações, mas que é o tal, a entrada devagarinho, tal entrada, mas são tentações, e que reflitamos e que São Domingos interceda por nós junto de Deus. Assim seja. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou por os profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Irmãs e irmãos, ao celebrarmos a memória de São Domingos, nosso irmão na fé e no batismo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Toda a santidade, ouvi-nos. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas em todos os teus filhos, oremos. Por todos nós chamados à santidade, para que, a exemplo de São Domingos, amemos a verdade e a pobreza de coração, oremos. Fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas nossas comunidades paroquiais, para que os seus membros se dediquem ao apostolado e se entreguem à oração, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todos os membros da família dominicana, para que não se poupem em esforços como São Domingos e permaneçam alegres e felizes como ele, oremos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que nos sintamos cheios de compaixão diante das aflições do nosso próximo, oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos chamaste a ser santos, humildemente vos pedimos que, com o auxílio de São Domingos, vivamos o mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade.
fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Atendei, Senhor, as preces que vos apresentamos, por intercessão de São Domingos, e pelo poder deste sacrifício, fortalecei os defensores da fé, com os auxílios da vossa graça, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor, pelo testemunho admirável dos santos. Aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja, e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, e a intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujo nome pronunciámos no início desta Eucaristia, e que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos fazer a comunhão aqui à frente, como experiência. Portanto, estas três senhoras que estão aqui a primeira fazem o favor de ser as últimas, que é para não dar tudo em volta. Portanto, vem tudo pelo meio e os lados têm que ir ao fundo. Fazemos com experiência, mantemos as distâncias. Portanto, vem toda a gente pelo meio. E estas três aqui ficam para o último. Portanto, para ver se conseguimos que seja bem feito. 3 ou 4, por aí assim.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, fazei que a Igreja, dedicada ao vosso serviço, receba a força deste sacramento e seja ajudada pela intercessão de São Domingos, que a fez florescer com a sua pregação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu queria agradecer aquela atividade que fizeram do take-out, agradecer a todos aqueles que trabalharam, colaboraram, que rendeu 5.352. Portanto, muito obrigado a todos. E também a festa do imigrante, que já foi há muito tempo, e foi antes da pandemia, mas da Comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, rendeu 3.400. Também a Comissão do Santo Cristo, de uma maneira muito especial, está a tentar fazer qualquer coisa e enviará para as casas portanto, a informação daquilo que vamos fazer. Não pode ser como gostaríamos, mas vamos fazer qualquer coisa, também uma espécie de take-out ou qualquer coisa assim. Portanto, vamos colaborar e ajudar nesta situação complicada em que estamos. Desejo a todos boa noite, bom domingo, amanhã e boa semana. Ide em paz e que o Senhor os acompanhe.